Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. JBS, maior produtora global de carnes, lançou o programa Juntos pela Amazônia. Empresas brasileiras compram soja do Paraguai e do Uruguai. Estoques finais de grãos devem somar 419 mil toneladas. É o menor nível desde a série iniciada em 1999. Volta a elevar a expectativa para a inflação este ano em meio às renovadas preocupações sobre a alta dos preços. E vamos falar também sobre as commodities agrícolas, quem subiu e quem desceu em tempo de crise. O Agora Agro já está no ar. A JBS, que é a maior produtora mundial de carnes, ela lançou agora um programa Juntos pela Amazônia, que prevê a criação de um fundo de R$1 bilhão para investimentos no desenvolvimento sustentável do bioma, com aportes da companhia podendo atingir até metade desse total em até 10 anos. O lançamento do fundo JBS pela Amazônia é apenas um dos pilares de um plano maior da companhia que integra ações contra mudanças climáticas, que também prevê movimentos internos para garantir que todos os fornecedores de gado, incluindo os indiretos, trabalhem em conformidade com as leis ambientais e dentro das melhores práticas de credibilidade e também de sustentabilidade. O CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, disse que é uma visão ampla e não é restrita. Procura ter uma abrangência bastante global, visa fomentar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, promover a conservação, o uso sustentável da floresta, melhoria da qualidade de vida da população. Em momento em que a imagem do Brasil sofre com os avanços de desmatamentos e queimadas, com muitos associando a abertura ilegal de áreas de florestas à pecuária. A JBS avalia que o fundo deve colaborar com várias conquistas sociais e sustentáveis na região amazônica agora nos próximos anos. E essa convicção, segundo o CEO da JBS, levou a empresa a se comprometer com aportes de R$250 milhões no fundo nos primeiros 5 anos e a igualar doações feitas por terceiros até o limite de R$500 milhões até 2030. Essas iniciativas mostram que a JBS, com sede no Brasil, mas com a maior parte das suas receitas no exterior, advindas também da produção de carnes e de frango e suína e alimentos processados, não está olhando somente para os elos da sua cadeia produtiva. De acordo com a consultoria TIF, e essa notícia também já foi divulgada pela agência de notícias Bloomberg, mostra que a unidade brasileira da Bunge deu o passo atípico de comprar do Uruguai 3 cargas de 30 mil toneladas cada nas últimas semanas. Segundo afirmou a TIF Consultoria Agroeconômica, citando fontes com conhecimento sobre o assunto. O Brasil é o maior produtor mundial de soja, mas a indústria de processamento acelerou as importações nos últimos meses em meio às fortes exportações que encolheram os estoques. As importações até agosto quadruplicaram em relação ao mesmo período do ano passado para 477 mil toneladas, segundo dados do Ministério da Economia. Quase todo esse volume veio do Paraguai, mas o Uruguai, cuja produção representa menos de 2% da safra brasileira, também aparece entre os fornecedores. O Brasil pode importar 850 mil toneladas de soja em grãos agora em 2020. É o maior volume desde 2003, quando a produção foi de cerca de 50 milhões de toneladas, menos da metade dos níveis atuais.
O Brasil colheu quase 125 milhões de toneladas nesta temporada, um recorde de acordo com estimativas da Conab. As exportações de janeiro a agosto alcançaram um ritmo recorde em meio à sólida demanda chinesa e alta do dólar frente ao real. E com isso, os estoques finais devem somar 419 mil toneladas, o menor nível desde a série iniciada em 1999, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, ABIOV. O mercado voltou a elevar a expectativa para a inflação este ano, em meio a renovadas preocupações sobre a alta dos preços, ao mesmo tempo em que melhorou, mais uma vez, a perspectiva para a economia, isso de acordo com pesquisa Focus, que foi divulgada agora pelo Banco Central na última semana. O levantamento semanal apontou que a expectativa para a alta do IPCA este ano agora é de 1,99 contra 1,94 na semana anterior, e meta de 4%, com margem de tolerância de 1,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foi a sexta semana seguida em que houve aumento da projeção. Os índices gerais de preços vêm mostrando forte salto dos preços no mercado atacadista, o que preocupa o mercado em geral, deixando-o de olho na reação do Banco Central, que divulgará a ata da última reunião de política monetária agora na próxima terça-feira. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre commodities agrícolas, quem subiu e quem desceu. Nós voltamos já, é um minuto só. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista, é diretor da FAC+, da Faculdade FAC+, e nós vamos falar sobre commodities agrícolas, quem subiu e quem desceu. Márcio, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo para debater, para discutir um tema muito interessante, que são os preços das commodities agrícolas. Obrigado, Márcio. Toninho, a gente agradece a oportunidade de estar aqui e contribuir com os nossos espectadores a respeito desse tema tão importante. Ô Márcio, de maneira geral, essa pandemia, esse coronavírus bagunçou a vida não só do nosso país, mas como o mundo todo, e deu assim uma reviravolta nos preços das commodities de maneira geral, né, Márcio? Sim, Tony, a pandemia veio, dificultou a produção em algumas regiões, fez com que os custos subissem bastante. No caso específico do Brasil, que a gente tem um volume grande de exportação e depende também de importação, essa elevação que a gente teve no dólar, a gente já tinha conversado isso em programas anteriores, que em algum momento isso seria repassado para os preços, né? E a gente vê que desde dezembro do ano passado até agora, o dólar subiu em torno de 40%. Então isso teve impacto direto aí naqueles produtos que são importados e viabilizou ainda mais as exportações. E quando a gente fala em dólar, a gente quer dizer o seguinte, que todos os produtos que nós utilizamos, basicamente dentro do setor agropecuário, principalmente da agricultura para produzir, é tudo dolarizado. Então, arrebentou o dólar, arrebenta os preços aqui. E aí junta com a demanda, uma demanda muito grande, principalmente pelo exterior, comprando muito, e todo mundo sabe, quando o mercado está desse jeito, o preço desses produtos sobem. E pode ter certeza absoluta, na minha visão, pelo conhecimento que a gente tem, eu acho que esse dólar não cai mais de R$5 não, né, Márcio? Não, Toninho, é muito difícil, né? Hoje, se a gente olhar
o cenário mundial, o cenário da economia brasileira, por mais que isso melhore aí ao decorrer dos próximos meses, dificilmente, diria que seria quase impossível, né, a gente ver um dólar abaixo de 5. Ele vai ficar aí talvez o mínimo que ele vai chegar aí a 5,10, 5,20, mas a tendência é que ele trabalhe aí muito próximo aí dos 5,50, né? E isso faz com que a possibilidade de aumento de preços possa ser, né, ainda maior aí em alguns setores ao longo aí dos próximos meses. E isso vem, vamos dizer assim, contribuir muito seriamente para a economia brasileira e principalmente sabendo que nós temos aí um contingente de 12, 13, 14 milhões de pessoas já vivendo numa situação meio apertada, né, Márcio? Meio que eu falo é muito, né? Sim, Tony, isso dificulta bastante, né? A gente viu aí nas últimas semanas, praticamente os últimos 45, 60 dias, uma elevação aí, né, bastante grande no preço do arroz no supermercado, né? O arroz que é um item aí, né, que tem um peso considerável na cesta básica, né, de boa parte da população brasileira, né? Esse é um dos fatores que foi o dólar que foi um dos grandes indutores. Porque se a gente olhar, né, a previsão de estoque de passagem brasileira e mesmo a nível mundial para o arroz, ele não é muito diferente dos anos, né, anteriores recentes. Só que se a gente olhar aí, né, os dados que nos mostram lá de 2015 para agora, a gente teve uma redução de quase 50% no nosso estoque de passagem. E também a nossa produção, né, que caiu bastante, de pouco mais em torno de próximo a 12 milhões e meio de toneladas lá em 2015. Hoje a gente trabalha aí com um pouco mais de 11 milhões de toneladas. Ô Márcio, voltando novamente para a economia, eu gostaria de te perguntar uma coisa. O governo brasileiro parece que está numa situação não muito delicada economicamente falando, né, Márcio? Sim, Toninho, é uma situação bem complicada, né? A gente sabe que o Brasil é um país que possui uma dívida pública muito alta e que com um custo de financiamento bem elevado. Nos últimos anos a gente viu aí a taxa Selic cair, mas a gente ainda tem, né, um endividamento muito alto. Essa situação da pandemia, esse auxílio que o governo tem dado, né, começou lá com R$600, com previsão de redução aí até o final do ano. Esse também é um fator que deu uma liquidez muito grande na economia sem que houvesse produção, porque vários setores foram atingidos, tiveram que reduzir produção, né, dado o distanciamento social e outros fatores, e, né, o governo injetando dinheiro na economia. Um exemplo foi a criação dessa nota de R$200 aí, que dá uma sensação de que tem muito dinheiro e que a coisa está fácil, quando na verdade não é. E isso muitas vezes é um indutor aí de inflação, né, a impressão e colocação de dinheiro em circulação. Márcio, vamos falar agora sobre preços de milho. Vamos falar sobre preço de milho, que também deu uma explodida muito grande, comprometendo suínos, aves e bovinos e também até a própria alimentação humana. Me fala um pouquinho sobre esses preços de milho. Toninho, o milho ele é uma commodity que tem, né, a sua cotação no mercado internacional. Ela, hoje, quem dita os preços é a Bolsa de Chicago. O Brasil é um grande exportador de milho, então, ou seja, ele tem aí uma presença muito forte no mercado internacional e, como você colocou, o milho é o elemento básico da nutrição animal, né, e também de alguns produtos diretos do consumo humano. E nos últimos anos a gente tem visto no Brasil um crescimento, né, forte da demanda de milho também por etanol. Então começa a se criar aí, né, essa competição do milho, né, com diversas áreas: nutrição animal, alimentação animal, fabricação de ração, a produção de etanol, a exportação e também o consumo humano. E no caso específico do milho, né, para a ração, isso vai impactar direto aí no preço, no custo, né, de produção do leite, de produção da carne, do frango, suíno, ovos. Uhum. Márcio, demanda e oferta de arroz. O arroz aí, muitos produtores vinham trabalhando basicamente no vermelho, numa situação também complicada, basicamente pagando para produzir, e agora o arroz dá esse solavanco e pega todo mundo, vamos dizer assim, de calça curta. Como é que está essa situação aí, Márcio? Previsão para
baixar o preço é quase zero, né? Tony, esse aí também o arroz, apesar de a gente ter uma boa produção nacional, a gente ainda demanda aí mais de 1 milhão de toneladas aí de exportação. E o Brasil também é um exportador de arroz. Em alguns momentos ele exporta e depois ele acaba importando. E esse preço, né, que está cotado em dólar lá fora, faz com que uma parcela dos produtores, né, prefiram exportar esse arroz no mercado externo do que vender aqui dentro. Ou seja, a dona de casa ali, para concorrer com o importador estrangeiro, ela tem que se dispor a pagar esse valor que o produtor vai pedir ali. Um outro detalhe é que também tem elevação nos custos de produção, né? Você aí, em boa parte dos nossos espectadores, principalmente aqueles que são ali do agronegócio, sabe que os nossos insumos de produção, a grande maioria possui cotação em dólar, porque a gente ainda depende da importação aí de fertilizantes, defensivos, né, e outros, né, produtos que são necessários para a produção agrícola. Infelizmente, Márcio, a nossa situação hoje, a situação do brasileiro como um todo, eu diria talvez aí 40%, 50% da população brasileira, coloque a barba de molho, porque eu acho que daqui até lá para janeiro, fevereiro, a situação econômica brasileira não vai ficar assim muito legal, não. Apesar que o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem condição de uma recuperação muito rápida, se quiser, principalmente calcada no setor produtivo agropecuário. Sim, Toninho, a gente tem um mercado consumidor interno, né, forte, que permite uma retomada rápida da economia. O nosso setor produtivo, ele tem capacidade de resposta rápida, de atender aos desafios, apesar de todas as dificuldades. Márcio, eu gostei da conversa, muito boa, acho que deu para esclarecer muita coisa. E vou pedir mais uma coisa aí. Pessoal, economiza dinheiro, porque o negócio não está muito fácil, não. Márcio, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E você sabe que as portas aqui estão abertas e até uma nova oportunidade. Obrigado, Márcio. Obrigado, Toninho. Agradeço e sempre à disposição. Obrigado. E agora eu quero convidar você a participar, a assistir uma live que nós vamos fazer hoje, às 19h30. Nós estaremos apresentando os resultados da terceira safra de boi da Fazenda Engenho de Serra, onde nós participamos de um projeto, é o Pecuária a Pasto Primeiro Passo. Você que é pecuarista de gado de corte, você vai ver resultados que jamais você imaginou. Nós estamos tendo um fantástico resultado agora nessa safra de boi, com confinamento a pasto e também confinamento de forma tradicional. Eu gostaria que você participasse, vai ser hoje às 19h30 via Instagram, ok? E se você quiser participar, é só linkar lá no @Planalto Tratores. E você vai ver uma das melhores lives que você já assistiu. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino com a seguinte frase: os covardes morrem muitas vezes antes de morrer de verdade. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.